Muito bem, pessoal, vamos agora à resolução de mais uma questão da banca RHS Consult. Para você que está estudando para essa banca, aproveite esse vídeo e os vídeos anteriores que estão disponíveis nesse canal. Bom, dessa vez estamos aqui mais uma vez com o concurso da Câmara Municipal de Serquilho, São Paulo. E a questão número 15 diz o seguinte: dentre 140 pessoas entrevistadas, entre elas homens e mulheres, 70 falam apenas espanhol, 40 falam apenas francês e 30 falam ambas as línguas, espanhol e francês. Sabendo que 45,7% de todos os entrevistados que falam francês é homem, qual é a probabilidade de se selecionar, ao acaso, entre os entrevistados, uma mulher que fala francês? Bom, pessoal, para resolver uma questão como essa, a gente tem que observar dois pontos. O primeiro é o seguinte: quais são as pessoas que falam francês? Bom, nesse grupo tem duas situações. A primeira, pessoas que falam apenas francês, e a segunda, pessoas que falam francês e espanhol. Então, tanto as que falam apenas francês quanto as que falam francês e espanhol são pessoas que falam francês, ok? Então, se a gente for observar, ele especifica aqui que 40 pessoas falam apenas francês e 30 pessoas falam ambas as línguas, isto é, francês e espanhol, tá? Bom, esse é o primeiro ponto, tá? Nós temos que somar a quantidade das pessoas que falam apenas francês com aquelas que falam ambas as línguas. E aí a gente vai ter o seguinte, né? 40, que são as que falam apenas francês, mais 30, que são as que falam espanhol e francês, vai dar um total de 70 pessoas que falam francês, certo? 70 pessoas que falam francês, tá? Independente do gênero, ou seja, se é masculino ou feminino. O segundo ponto a se observar aqui é a questão da porcentagem, né? Ele diz que 45,7% de todos os entrevistados que falam francês, então é importante, esse 45,7% está se referindo a todos os entrevistados que falam francês, ou seja, 45,7% de 70, tá? E não dos 140 aqui, tá? Então, 45,7% dessas pessoas que falam francês é homem, tá? Então, ele quer saber a probabilidade da gente selecionar ao acaso entre os entrevistados uma mulher que fala francês, certo? Então, observe, como 45,7% é a quantidade de homens que falam francês, para descobrir a porcentagem associada à quantidade de mulheres que falam francês, eu vou ter o seguinte: qual o valor que, somado a 45,7, eu obtenho 100%? Né? Se você fizer essa conta, você vai obter um total de 54,3. Você poderia fazer 100 menos 45,7. Então, a porcentagem de mulheres, né, que falam francês é 54,3%. E a porcentagem de homens que falam francês, é de 45,7%. Com base nessa porcentagem, eu consigo achar a quantidade, porque eu tenho aqui a porcentagem, né? Então, das 70 pessoas, 54,3%, né, são mulheres. Das 70 pessoas que falam francês, 54,3% são mulheres. Mas isso em valor, em quantidade, em número, né, de pessoas, é igual a quanto? Então, para resolver esse problema, você aplica aqui uma regra de 3, ok? Como é que a gente vai estabelecer isso? Ó, 70 pessoas que falam francês é igual a 100% das pessoas que falam francês. 54,3% das pessoas que falam francês vai ser X, certo? X aqui é o número de pessoas que são mulheres e que falam francês, certo? Então vamos lá. Aplicando aqui a regra de 3, né? Produto do meio pelos extremos, na verdade. 100 vezes x você vai ter um total de 100x. 54,3 vezes 70, né? Basta multiplicar 543 por 7. Já explico, né? Ó, esquece a vírgula, esquece o zero, você vai ter 3 vezes 7, 21. Vai 2. 7 vezes 4, 28.
28 mais 2, 30, fica 0, vai 3. 7 vezes 5, 35, mais 3, 38. Como era 70, o número multiplicado, acrescenta 0 no final. E como tinha uma vírgula aqui, ó, e depois da vírgula você só tinha um algarismo, que é o 3, então nesse valor de 38.010, você coloca a vírgula de modo que também só tenha um algarismo depois dela. Então, ao multiplicar 70 por 54,13, eu obtenho 3.801. 3.801. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Isso aqui é a equação do primeiro grau, né? 3.801 dividido por 100. Quando a gente divide qualquer valor por 100, certo? Basta repetir o valor, no caso aqui 3.801, né? O valor que está no numerador. E como 100 tem dois zeros e é uma divisão, você vai colocar a vírgula de modo que depois da vírgula você tenha dois algarismos, né? Se é dois zeros, dois algarismos depois da vírgula. Então, x aqui é 38,01%. Então, a quantidade de mulheres que falam francês é de 38,01 pessoas, né? No caso aqui, aproximadamente 38 pessoas, ok? É isso que a gente vai utilizar, aproximadamente 38 pessoas. Porém, né, como a gente tem um valor aí com vírgula e a conta ainda não finalizou, vamos admitir aqui essas 38,01, tá? Mas para efeito prático, né, de aplicação, não tem como ter 0,1 pessoas, né? Ou é 38, ou é mais que 38, ou menos que 38, certo? Bom, nesse caso aqui, eu vou pegar esse 38,01 e vou admitir que isso aqui é a quantidade de mulheres que falam francês, tá? Beleza, mas olha só o que está pedindo o problema. Ele quer qual é a probabilidade de se selecionar ao acaso entre os entrevistados. Então veja, entre os entrevistados é envolvendo todas as 140 pessoas que foram colocadas, né, no problema, certo? Foram 140 pessoas entrevistadas, então eu vou ter que, na hora de calcular a probabilidade, que nada mais é do que o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos que estão contidos no espaço amostral, né? Então, para eu estabelecer essa razão aqui, eu tenho que levar em conta que o meu espaço amostral, que é o denominador, que é esse N de S, vai ser todos os entrevistados, porque ele diz qual a probabilidade de se selecionar ao acaso entre os entrevistados uma mulher que fala francês. Então veja, eu quero saber qual é a probabilidade em termos de porcentagem, já que está dado em porcentagem aqui, ó, as alternativas, certo? Qual a porcentagem, né, de probabilidade que eu tenho de selecionando entre essas 140 pessoas eu ter ali uma pessoa que seja mulher e que fale francês. Bom, vamos lá. Número do espaço amostral eu já estabeleci, que é 140. É a quantidade total de pessoas que são envolvidas no cálculo da probabilidade, nesse caso específico. N de E é o evento. Qual é o evento aqui? O evento aqui é selecionar uma mulher que fale francês. Quantas mulheres falam francês? E aí a gente obteve um valor aqui de 38,01, né? Então aqui no evento vai vir 38,01, ok? Probabilidade, portanto, vai ser a divisão de 38,01, ok? Dividido por 140, tranquilo? Bom, nesse caso aqui, concorda comigo que essa vírgula aqui ela é um tanto desagradável, né, para a gente estar calculando com ela? Então o que você vai fazer aqui? Você vai estabelecer o seguinte, para você fazer com que essa vírgula suma daqui, eu vou multiplicar tanto o numerador, que é o número de cima, quanto o denominador, que é o número de baixo, por 100. Por que 100? Porque ao multiplicar qualquer número decimal, né, esse número aqui com vírgula, por 100, a vírgula ela vai pular duas casas de onde ela está para a sua direita, certo? Então, ó, ela vai pular para aqui depois do 8, ela vai pular para esse local aqui, ó, depois do 1, ok? Então ela vai vir para cá, certo? Bom, multiplicando em cima por 100, eu também tenho que multiplicar embaixo por 100, porque eu quero gerar frações equivalentes, tá? Então, para não alterar o valor final dessa divisão, e como o objetivo é gerar uma fração equivalente,
O que eu multiplico em cima eu também tenho que multiplicar embaixo. Então vamos lá. 38,01 por 100 vai ser 3.801, dividido por 140 vezes 100, multiplicação aqui, né? Está multiplicando por 100, pega o 140, repete e acrescenta 00. Imagina que tem uma vírgula aqui, né? Não tem que pular duas casas para a direita, então ela vem uma, duas casas, ela vem para cá. Esses espaços vazios são completados com 0, tá? Só para que você entenda que a explicação que eu dei aqui é a mesma que eu dei aqui embaixo, tá? Então, multiplicando em cima e embaixo por 100, eu vou ter a fração de 3.801 dividido por 14.000. Mas observe que as alternativas, como eu havia dito anteriormente, não estão dadas em fração, né? Estão dadas em porcentagem, como se for uma porcentual. Então, vou ter que ter o árduo trabalho de dividir isso daqui, certo? Então, ó, vou ter que dividir 3.801 por 14.000, certo? Então, ó, dividindo 3.801 por 14.000, vou ter o seguinte. 3.801 é um número menor do que 14.000. Então, eu vou colocar um zero aqui e vou colocar 0, tá? Porque ao fazer isso, eu transformo aquele 3.801 em 38.010. 38.010 é maior que 14.000. Bom, qual o número que eu vou colocar aqui? Quando eu divido 38.010 por 14.000, o número que mais se aproxima de 38.010, né, que faz mais se aproximar de 38.010, vai ser o 2. Porque 14.000 vezes 2 vai dar 28.000. 28.000 é o número que mais se aproxima de 38.010 sem passar de 38.010, certo? Porque quando eu fizer 14.000 vezes 2, vai dar 28.000. Eu coloco 28.000 aqui embaixo, certo? Se eu colocasse 3, por exemplo, 14.000 vezes 3 daria 42.000. 42.000 é maior que 38.010, então passaria. Isso não pode acontecer. Pode ser maior, pode ser menor ou igual a 38.010. Bom, vamos lá. Vou subtrair aqui, né, naturalmente, que é uma subtração, né? 0, 1, 0, 8 menos 8, 0, 3 menos 2, 1. Então, olha só, deu 10.010, certo? 38.010 menos 28.000 deu 10.010, certo? 10.010 eu vou agora dividir novamente por 14.000. Antes de continuar aqui, perceba que isso aqui vai dar um número decimal, vai dar 0,2 e algum outro valor. Quando eu multiplicar por 100, vai dar 20 e alguma coisa, certo? Perceba que dentre as alternativas aqui, a resposta correta é a letra B, né? Eu já poderia até parar esse cálculo aqui onde eu estou, que é 0,2, né? Então 0,2 é 20%, um pouco ou mais de 20%, certo? Mais que 20% e menos que 30%, vamos dizer assim, tá? Então, nesse caso aqui, a única alternativa que apresenta aqui 20 e poucos por cento aí é a letra B. Então, você já marcaria aqui se fosse o caso de você estar resolvendo a questão de concurso e você já tivesse ali uma certa habilidade, porque você ganharia tempo, certo? Não precisaria terminar essa conta, você ganharia tempo para responder outras questões. Talvez ali, se você conseguir resolver tudo e ainda sobrar tempo, né, depois de você responder a maior parte do gabarito, você talvez pudesse voltar para conferir a conta, ok? Mas como o objetivo aqui é didático, vamos terminar e concluir, certo? Então, ó, 10.010 não dá para dividir por 14.000. Então, vou acrescentar um zero, já tinha vírgula, não precisa acrescentar outro zero aqui, tá? Então, vou transformar 10.010 em 100.100, certo? 100.100 dividido por 14.000, o número que mais se aproxima é 7, né? Obviamente você já vai testando por esses valores aqui. Então, ó, por quê? Se eu fizer 14 vezes 7, por exemplo, né? Você faz 14 vezes 7, depois acrescenta 3 zeros aqui, ó, no final da resposta. Então, ó, 7 vezes 4, 28, vai 2, 7 vezes 1, 7, 7 mais 2, 9. Então dá 98.000. Se eu fizer vezes 8, vai passar de 100.100, certo? Então, ó, 7 vezes 14.000, 98.000, tá? Subtraindo, eu vou ter o seguinte, 0, 0, 1, 2, e aqui fica 0. Então, vai dar 2.100. 100.100 menos 98.000 dá 2.100, ok? Bom, perceba,
2.100 não dá para dividir por 14.000 porque é menor. Mesma situação, acrescenta 0 e continua a conta. 21.000 dividido por 14.000 vai dar 1, né? Porque se eu colocar 2, vai dar 28.000, passa de 21. Então, 14.000 vezes 1, 14.000. Subtraindo, eu vou ter 21.000 menos 14.000, 7.000. Acrescenta 0 e continua. Aqui vai dar 5, né? 5 vezes 14.000 vai dar 70.000, exatamente 70.000, né? Basta fazer, ó, 14 vezes 5, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Como era 1.000, né? 3, 0, 3, 0. Então, ó, deu certinho, né? Resto 0. E aí o valor é de 0,2715. Como o valor aqui está dado em número decimal e as alternativas em forma de porcentagem, para transformar o número decimal na sua forma de porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, ó, P, que é a probabilidade, é de multiplicação por 100, pula duas casas para a direita. Então, 27,15%. Então, a probabilidade de eu selecionar uma mulher que fale francês num grupo de 140 pessoas entrevistadas, sabendo que tem uma parte que fala espanhol, outra que fala francês e outra que fala francês e espanhol, certo? A probabilidade de você selecionar uma mulher que fala francês é de 27,15%. E a resposta correta, confirmadamente, é a letra B. Ah, mas não tem 27,15. Você ali engole uma casa decimal, não tem problema. Então 27,1 é um valor ali aproximado, né? Se bem que, em se tratando de concurso, a banca deveria fazer essa observação. Ela talvez fosse passível de anulação também, certo? Então muita atenção, que às vezes você pode ganhar uma questão também aí entrando com recurso, certo? A banca ela deveria informar vocês que esse é um valor aproximadamente igual a 27,1 e não exatamente 27,1%. Bom, pessoal, esse foi o nosso exercício. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você quiser se inscrever e dar uma força para a gente, dar uma apoiada no canal, para que ele possa nos incentivar, eu serei eternamente grato. Então fiquem todos com Deus e aproveitem os outros materiais disponíveis no nosso canal. Valeu!